Então, vamos supor um caso de câncer de intestino que apareceu com metástase já em alguns outros órgãos, tá? Como que funciona? Vamos falar primeiro como funciona o câncer de intestino, como funciona a metástase e depois regras gerais do tratamento, tá? Então, como é que funciona o câncer de intestino? Ele é uma doença que começa da mucosa, tá? A mucosa é aqui. Deixa eu baixar um pouquinho a cadeira que está um pouquinho alta. Pronto, assim fica melhor assim. Então, vamos falar do câncer de intestino. O câncer de intestino ele começa da mucosa. Mucosa é a camada interna do intestino, tá? Se a gente imaginar que o intestino é um tubo, assim, corta o intestino transversalmente, assim, né? Longitudinalmente. Você vai ver três camadas. A primeira é a mucosa, que é a parte de dentro, onde fica em contato com os alimentos, né? E o bolo digestivo. A segunda é a muscular, que faz o movimento peristáltico do intestino. E a terceira é a adventícia, que cobre ali, tá? O câncer ele cresce da mucosa, da parte que fica em contato com os alimentos. E ele, à medida que vai crescendo, vai penetrando dentro das camadas do intestino, tá? E indo em direção à parte de fora do intestino. Ou a parte de dentro, como você achar melhor, mas a parte que longe de onde passa o alimento, que é por onde passam os vasos sanguíneos e vasos linfáticos, que vêm irrigar o intestino, né? E absorver os nutrientes, tá? Quando ele penetra ali, ele fica mais perigoso, porque se ele encontra um vaso sanguíneo ou um vaso linfático, ele consegue escapar dali da metástase, né? Se deslocar pelo sangue, entupir um vaso do fígado, e crescendo o fígado novamente, um linfonodo, e eventualmente ele pode furar toda essa parede e cair dentro da barriga, por dentro, que é um lugar que a gente chama peritônio, tá? Então, o peritônio é essa parte que fica entre os intestinos da barriga, é um espaço virtual que a gente chama, né? Em condições normais, assim, quando você não tem nenhuma doença, não tem nenhum espaço, os intestinos ficam todos grudados, encostados uns nos outros, mas às vezes entra este líquido, ou então onde você abre, você vê que é uma cavidade, tá? Então chama cavidade peritoneal ou peritônio. Tá? Muitas das vezes, quando o câncer cresce e a pessoa vai operar, é difícil de você visualizar o peritônio nos exames de imagem, tá? Então você, digamos, fez uma colonoscopia, identificou que tinha lá um câncer no... Colonoscopia é uma câmera, né? Que vai pelo ânus, sobe, você observa um câncer do intestino. Depois você faz uma tomografia para olhar a quantidade de doença, que chama estadiamento, tá? E aí na tomografia você olha, tem um gânglio ali, um gânglio ali, de repente dá pra gente operar, tirar tudo, tá? Aí o cirurgião vai fazer a cirurgia, na hora que ele abre, ele observa que o peritônio está comprometido, tá? O peritônio é muito difícil de ser visto no exame de imagem. E você observa vários pequenos nódulos espalhados pelo peritônio. Nesse momento, proceder com essa cirurgia não faz sentido, tá? É inclusive mais arriscado, porque primeiro, não vai ser uma cirurgia com intuito curativo, ele nunca vai conseguir tirar todos os focos de castomatose peritoneal, que é o nome dessa condição, tá? Que é quando o câncer está no peritônio, por dentro da barriga. O cirurgião não vai conseguir tirar isso tudo. E segundo, se ele tenta fazer uma cirurgia nesse momento, dependendo das condições, pode ser complicado até para suturar depois, né? A suturar é fazer o fechamento do intestino, né? Que ele vai ter que cortar um pedaço do intestino e depois grudar, né? Porque o câncer pode grudar ali e impedir o fechamento, tá? Do intestino, porque tem câncer naquele líquido que está ali. Então, o procedimento correto, dependendo, obviamente, da expertise do cirurgião e da quantidade de carcinomatose que tiver ali, é interromper mesmo o procedimento, tá? E ir para um lado de tratamentos com remédios. Porque o câncer saiu do lugar dele e foi para outro lugar, basicamente seguindo o trajeto do sangue, né? Ou o trajeto dos vasos linfáticos, enfim. Mas trajetos naturais do corpo da gente. Então, a gente vai fazer tratamentos com medicamentos que vão usar esses trajetos também, né? Injetou um remédio, uma quimioterapia na veia, ela circula no corpo todo e ela vai chegar em qualquer parte do corpo onde existam células cancerígenas, tá? Mesmo que seja pela que a gente chama de disseminação transcelômica, que é essa que ele cai no peritônio, tá? Então ele vai chegar ali onde está a doença. Tá? Essa é uma situação que a gente chama de doença com metástase, né? Câncer de intestino metastático. O objetivo do tratamento nesse momento não é um tratamento de cura, tá? É um tratamento de controle de doença, porque ela está muito disseminada. Com os remédios que a gente tem hoje, a gente não consegue desaparecer com ela, tá? E eventualmente a gente também não vai operar. Depende um pouco de cada pessoa. Se você faz os tratamentos com remédio, reduz tudo, reduz o câncer de intestino e o trânsito intestinal está normal, a pessoa consegue comer e consegue ir ao banheiro, tranquilo, não precisa nem operar às vezes, tá? Porque o próprio remédio de maneira sequencial vai funcionar. Agora não, você fez um tratamento, reduziu aquela doença, mas ela ainda tem um problema local. O câncer está grande, atrapalha um pouco o trânsito intestinal, né? O bolo fecal não passa, ou tem sangramento, ou dói.
Aí, nesse caso, a gente vai fazer uma cirurgia já com um controle melhor daquelas metástases de carcinoma peritoneal. E aí, com mais segurança, você vai conseguir operar aquele tumor e reconstruir o trânsito da pessoa, tá? O trânsito intestinal. Então, é uma coisa muito particular. Essa coisa que eu falei é uma regra geral, tá? A carcinomatose ela é muito distinta, depende de quanto tem de foco, a expertise do cirurgião em fazer esse tipo de cirurgia, se você tem ou não tem disponibilidade de fazer quimioterapia dentro da barriga, tem várias coisas que pode levar em consideração para escolher esse tratamento, tá? Mas via de regra é isso, tá? Então, é uma doença que vai ser tratada com medicamentos, basicamente, e outras coisas a gente pode lançar a mão dependendo de cada caso, tá? Então, é uma coisa é bem específica de cada pessoa. Acho interessante alguma coisa que eu falei aqui, leva para o seu médico, tá? Então, conversa se essas informações que eu passei se aplicam ao teu caso específico, tá? E é isso aí, espero ter ajudado aí um pouco com essas informações, que eu sei que é um pouco amplo isso, né?